Fala galera, beleza? Mais uma vez aí cá investe com vocês para trazer a análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Aí sim! Então hoje dia 30/7 aqui de 2020 às 10h54 da manhã estamos começando aqui mais uma análise de Bitcoin e Ethereum, e não poderia deixar de ser agradecer que somos 1.515 inscritos aqui no canal. Meu irmão, muito obrigado a todos vocês aí que estão se inscrevendo no canal, ativando a notificação e deixando seu like aí, também a sua opinião, que é muito importante aqui pra gente seguir juntos, beleza? Primeiro de tudo, como sempre, se inscreve no grupo do Telegram, tamo junto, é nóis. Tem os grupos lá do K-Invest, tem um grupo do MakerDAO, se inscreve, ajuda lá a crescer essas comunidades, porque eu preciso mesmo da ajuda de vocês. Então, e lá também você vai ter acesso a trocar ideia comigo e com outros participantes do mercado para tirar suas dúvidas, ver como é que você vai fazer interações com os protocolos DeFi, marcar suas aulas também, a sua videochamada. Você pode ter uma videochamada diretamente comigo. Então, tamo junto, a gente marca lá, tamo junto, se inscreve nos grupos aí, tanto do K-Invest quanto do MakerDAO, e a gente vai seguir. Então, hoje a gente tem coisa aqui bem interessante para falar, principalmente vem da China, né? A China aqui, uma notícia da Reuters aqui, acabou de sair, exatamente a China falando que eles estão tentando, na realidade, barrar as pessoas de terem acesso ao mercado do ouro, né? E o mercado de metais preciosos. Então é bem interessante, os bancos lá na China já estão querendo fazer esse tipo de movimento para fazer com que as pessoas se mantenham cada vez mais dentro do mercado chinês e não consigam sair através dos metais preciosos, né? Então a gente está vendo aqui vários bancos chineses fazendo esse tipo de movimento. O primeiro aqui que a gente tem é o Industrial and Commercial Bank of China, o ICBC, um dos maiores bancos de empréstimo da China, né? Aliás, o maior banco de empréstimo da China, simplesmente anunciou na quarta-feira que vai começar a barrar os seus clientes de simplesmente abrirem posições em platina, paládio e índices, né, de metais preciosos a partir de sexta-feira. Então, olha o que o galera tá dizendo. E isso aqui eles dizem que é para fazer o quê? Para proteger você da volatilidade do preço. Eles querem proteger os investidores chineses da volatilidade do preço. Entendeu? Então, o Banco da Agricultura da China, Agricultural Bank of China também aqui, ó, suspendeu as compras de ouro, né? Enquanto o outro Bank of China também simplesmente suspendeu, né? Suspendeu as aberturas de conta para trade de platina e paládio, entendeu? Então vamos entender que a gente hoje ainda tem a oportunidade de escolher onde a gente quer estar com o nosso dinheiro, galera. O outro banco aqui, ó, da Shanghai Gold Exchange, ele simplesmente aqui, ó, também está querendo proteger os investidores, porque está tendo uma volatilidade muito grande. Mas se você for olhar o preço do ouro, do paládio, da platina, da prata, tudo sobe, galera. Eles querem proteger você de quê? Me diga aí, entendeu? Então eles querem proteger você de quê, meu brother? De quem, né? De quem eles querem proteger, né? Então a gente está vendo aqui, ó, que esse ETF de ouro aqui lá na China, simplesmente o que aconteceu do começo do ano, do final de 2019 para cá, a gente teve um crescimento de 68% lá nos investidores em cima desse ETF aqui de ouro na China. Então a galera tá querendo proteger cada vez mais o seu capital, galera. Vamos entender aí que realmente são notícias aí impactantes, né? E o final aqui da notícia fala que, da Reuters, né, mais uma vez, ele fala que o preço se o preço do ouro começar a passar de $2.000 por onça, a gente vai ter realmente um flow, né, into the market, ou seja, vai começar a chover dinheiro dentro desse mercado, as pessoas querendo diversificar os seus investimentos de ações e simplesmente trazer para esse mundo, né, para trazer para esse mundo dos metais preciosos. Então, uma pequena parte disso pode vir para o lado das criptomoedas. Então é bem interessante você entender que a partir do momento que você está falando ainda de ativos que podem ser tirados de você, né?
por exemplo, o ouro, a prata, o paládio, os metais em si, simplesmente você não tem a capacidade de fazer a própria custódia desses metais. Se você fizer de grandes valores, logicamente você pode ser roubado, pode acontecer qualquer tipo de coisa com você não sabe, entendeu? Você não tem a segurança para fazer isso dentro da sua casa. E aí você tem o Bitcoin, né? Você tem um Bitcoin que exatamente ele lhe dá essa capacidade de você guardar o tanto de dinheiro que você quiser dentro da sua cabeça. Apenas com um set de palavras, né? uma sequência de palavras ali que vai lhe dar acesso ao seu dinheiro, né? Então é bem interessante a gente ver essa primeira notícia aí da China. A segunda notícia da China que vem do South China Morning Post, é um jornal da China lá, falando exatamente que a China está querendo sair urgentemente do sistema SWIFT, né? Isso aqui é uma coisa que eu já comentei com vocês há vários e vários tempos, galera. A China está querendo criar o próprio sistema para poder sair do SWIFT, que a gente sabe que o SWIFT é como são setadas, né, como são fechadas todas as transações internacionais. Então, galera, a China está querendo criar o próprio sistema, né, chamado CIPS, parece, Cross Border Interbank Payment System, né? Então, uma forma de pagamento contra as próprias fronteiras, né? Não vai ter fronteiras também, vai poder fazer pagamentos internacionais, interbancários também, né? Então é bem interessante a gente ver que a China está querendo sair desse SWIFT, porque simplesmente o SWIFT é controlado pelos Estados Unidos. E aí eles estão jogando sanções em cima de Hong Kong, porque está tendo aquele negócio lá que a China está querendo tomar de conta de Hong Kong antes do prazo que eles tinham definido, né? No momento lá atrás. Então é bem interessante a gente entender que isso daqui pode acelerar cada vez mais, né, os conflitos entre os Estados Unidos e a China, e simplesmente a China está querendo fazer um bypass, né, querendo fazer um modo de que ela não sofra tanto caso o SWIFT afete a China como um todo, né, que é esse sistema de pagamentos interbancários internacionais. Então é bem interessante a gente entender também que isso está acontecendo, né? E a gente está vendo que hoje, por exemplo, o Yuan aqui, né? O Yuan, né? O Yuan chinês hoje está a cerca de 7 Yuans para cada dólar, né? Vamos ver como é que vai se comportar aí a partir dos próximos meses, aí a gente vai estar acompanhando. Então a gente passa para o Ethereum, né? Hoje é aniversário do Ethereum, 5 anos de idade para o Ethereum aí, hoje acabou de completar aniversário, dia 30/7 aqui, de 2020, a gente está completando 5 anos de Ethereum. E aí a gente tem algumas métricas interessantes que vem aqui do Cointelegraph, né, que é exatamente falar sobre as diferenças do Ethereum e do Bitcoin depois do seu lançamento, número de carteiras e crescimento exponencial como um todo. Então a gente tem aqui uma comparação do número de dias de Bitcoin aqui e no número de dias de Ethereum aqui no quesito carteiras, né? Então, quando a gente teve os primeiros 10 dias do Bitcoin, existiam 1.198 carteiras, né, wallets de Bitcoin. E no Ethereum, nos primeiros 10 dias, já tinha 10.000, né, carteiras. Tá certo que depois que veio o Ethereum, né, o Ethereum já veio bem depois do Bitcoin, as pessoas já tinham essa noção de wallet, já tinham essa noção de criptomoeda, de carteira, de fazer a custódia, disso, de aquilo, por isso também a adoção é bem maior. Só que hoje, se a gente for ver nos dias de hoje, 1825 dias depois, que é exatamente 5 anos, você tem 5 anos depois da criação do Ethereum, o Bitcoin ele tem 25 milhões de carteiras, enquanto o Ethereum já passou de 100 milhões de carteiras, com 107 milhões de carteiras, e aqui você pode ver o gráfico, como ele desponta exatamente. A linha amarela é a linha do número de endereços que tem na blockchain do Bitcoin, e o número de endereços que tem na blockchain do Ethereum, né? Então é bem interessante a gente ver que o número de endereços no Ethereum ele tá crescendo assim de forma exponencial. E aí a gente vê que realmente a gente está completando aí apenas 5 anos de idade, né? O Ethereum tem 5 anos de idade, e uma das coisas principais que tem para acontecer dentro do Ethereum é exatamente essa questão aqui do Ethereum 2.0, e a gente vai ter DeFi dentro do Ethereum 2.0, né, galera? Então, muita gente não entende como é que o Ethereum 2.0 vai funcionar,
E aqui tem um artigo bem interessante do Ryan Sean Adams. Na verdade aqui é o blog do Ryan Sean Adams, mas quem escreveu foi o Haseb Kerashi, não sei como é que fala aqui esse nome, Kersh, sei lá como é que fala esse nome aqui, mas foi esse cidadão que escreveu. Vamos dar um likezinho aqui para ele. E ele falando exatamente aqui, fazendo umas comparações entre o Ethereum 2.0, né, DeFi dentro do Ethereum 2.0, como cidades, subúrbios e fazendas, né, e tipo o interior, né, das cidades aqui que a gente vive. Desculpa aí, galera. E aí simplesmente a gente vem a ver que o futuro de DeFi está no Ethereum 2.0, né? Mas por quê? Porque primeiro a gente está nessa situação aqui, onde a gente tem todo mundo aglomerado em um único ponto, né? Em um único ponto de validação, que é o Proof of Stake, né? Proof of Stake no Ethereum hoje funciona basicamente igual ao Bitcoin, tem aquela questão das máquinas que ficam minerando 24 horas, né, e validando as transações que vão chegando ali a cada momento. Então esse processo é bem custoso e por isso a gente está sofrendo bastante agora nesse momento inicial com gas bastante alto, né, que gas é a taxa que a gente paga para os mineradores. Então a gente está tendo mais ou menos um sistema que a gente está assim, a gente está dentro de uma ilha, né, e todos os protocolos, todos os ambientes dentro todos os sistemas, todos os softwares, né, todos os aplicativos descentralizados que rodam dentro da blockchain do Ethereum, eles rodam dentro desse mesmo canto. Então, isso faz com que a rede fique congestionada. Você fala de jogos, você fala de DeFi, você fala de vários outros instrumentos que tem dentro do mundo do Ethereum, né? Então é bem interessante a gente ver que a gente está mais ou menos dessa maneira aqui, né? Ilhados pelo sistema, né? O sistema hoje ele faz com que todo mundo seja validado pelas mesmas pessoas, pelos mesmos mineradores, e isso faz com que a gente tenha um gargalo no número de transações. A partir do Ethereum 2.0 a gente vai ter um sistema bem interessante que você começa a ter as divisões, né, e divisões de áreas que vão ser trabalhadas dentro da blockchain. Então, uma das áreas das divisões vão ser DeFi. Então, imagina que agora aqui nessa parte a gente tem a parte da DeFi. E todos os protocolos do DeFi vão ficar conectados aqui nessa área. E a partir do momento que você tem uma área específica para DeFi, você pode ter pessoas validando ali transações somente da área do DeFi. E outras pessoas validando a parte de jogos, outras pessoas validando a parte de transações de tokens. Então é bem interessante vocês entenderem que todas essas partes elas vão se comunicar através de criptografia e de maneira unida, né? Então é isso que é o que o Ethereum pretende fazer com o Ethereum 2.0. E é exatamente aí que você entende que vai ter essa questão do sharding, né? Sharding é exatamente isso, dividir as áreas de validação ali dentro da blockchain. Então, se você vai usar DeFi, você usa a área de validação dentro do Ethereum 2.0 que vai ser referente somente a DeFi. Se você vai usar um jogo, você usa somente a área de validação da parte dos jogos. Então, é bem interessante vocês entenderem que vai ter 64 áreas de divisão dentro da blockchain do Ethereum, que a gente vai ter essa capacidade de diluir os custos das transações, pois staking é muito mais barato do que o Proof of Work, né? Que a gente vai estar passando de Proof of Work para Proof of Stake. Então, a prova de trabalho vai passar para a prova de capital, né? Você vai ter que ter ali um capital travado para poder você provar que você é uma pessoa digna e que você tem valor na sociedade ali, na rede ali, para poder simplesmente estar fazendo as validações. E caso você haja de má fé, o seu stake vai estar em jogo, né? Se você valida ali uma coisa que não era para validar, por exemplo, você simplesmente pode ser punido e o seu stake tomado de você para poder garantir a solvência do sistema. Então é bem interessante a gente entender essa questão que ele compara aí as cidades, os subúrbios, né, e o interior, né, vamos assim dizer. Então por que ele compara isso? Quando você tem uma cidade, né, que nem ele mostra aqui na foto, a cidade é exatamente você ter um conforto
De quê? De que você tem ali tudo próximo de você. Então, por isso, você tem mercantil, você tem banco, você tem padaria, você tem todos os tipos de instrumentos que você precisa para você ter o conforto numa cidade grande estabelecida. Então, quando você tem isso, você tem que pagar um pouco mais para poder você participar de uma cidade como essa. Para você ter uma casa dentro de uma cidade gigantesca, você tem que pagar mais por isso. Então funciona mais ou menos da mesma maneira do Ethereum 2.0. Se você vai ter uma área que vai estar ali dentro do Ethereum 2.0 que vai estar com mais uso do que outras áreas, algumas áreas vão ficar mais baratas e outras áreas vão ficar um pouco mais caras. Então é bem interessante a gente entender esse conceito também. Então essa questão dos subúrbios é exatamente de você começar a baratear as áreas, né? Você vai comprar uma casa num subúrbio e você já paga bem menos do que numa área privilegiada da cidade, vamos assim dizer. Então, é exatamente essa questão, né? E se você vai para o interior, que aí é onde tem pouco movimento, para você chegar no mercantil você tem que rodar vários quilômetros, você tem que ficar de boa, você tem que entender a infraestrutura do interior como um todo para poder participar. Então, tende a ser bem mais barato quando você vai para o interior, ou seja, quando você está falando de Ethereum, quando você vai fazer algum tipo de transação que não está sendo tão demandada ali, você vai ter custos bem mais baratos para poder operacionalizar esse movimento. Então, achei bem interessante que esse artigo, mais uma vez, do Bankless, muito top mesmo. E aí a gente tem que dar linha na pipa, né, galera? A gente tem que dar linha na pipa. Simplesmente a gente vem aqui pro CoinGecko, dá aquele flash live, mas se você gostou aí da análise aí inicial, já deixa o seu like, ativa o seu comentário aí, também a sua notificação. E também se inscreve no canal, galera. Se inscreve no canal aí para poder fortalecer a nossa parceria, pô. Tô aqui todo dia aqui fazendo vídeo para vocês, eu faço live, todo dia tem live aí. É só alegria, meu irmão, tá passando conteúdo para vocês. Então, meu irmão, se inscreve, não perde essa oportunidade, aperta o botão aí, é de graça, e deixa o seu like também, pô. Beleza? Então o mercado aqui agora com 329 bilhões de dólares, é muito interessante a gente estar vendo esse mercado nesse patamar. A gente tem um volume nas últimas 24 horas de quase 72 bilhões de dólares, o Bitcoin com 61,5% de dominância desse mercado. Então o Ethereum vem com 10,8% de dominância desse mercado e o Grayzinho aqui agora está relativamente na média, né? Ali 67 está de boa. Então a gente vem ver aqui que o preço do Bitcoin está 10.989, ou seja, batendo a cabeça ali nos 11 mil dólares ali, tentando superar essa casa dos 11.300, quem sabe, para depois fazer um movimento maior, né? A alta que a gente teve nas últimas 24 horas foi de 1.300 dólares, ou de 11.300 dólares aí, e o cap chegando agora no momento a 202 bilhões de dólares. O Ethereum com 318 dólares agora no momento por unidade, 35 bilhões no seu cap, e a alta das últimas 24 horas de 325 dólares. Então vamos ficar ligado. Chainlink hoje subindo 1% aqui com 7,23. Synthetix também aqui segurando a pancada nos 3%, nos 3 dólares. E a Kyber Network também aqui bem interessante nos 1,47. A gente segue direto aqui para o nosso gráfico do Bitcoin, que hoje já está separado aqui para vocês, como sempre, para poder a gente analisar e ver como é que anda aqui a movimentação do preço do Bitcoin. Mas para isso a gente sempre tem que tirar esse zoom, né? Começar a olhar de fora e enxergar que os movimentos, eles demandam de tempo para que aconteça. Se você às vezes tem muita pressa, às vezes você não sei o que, isso e aquilo, você acaba se perdendo no tempo, entendeu? Então vamos ficar ligado e aproveitar as oportunidades que a gente tem. Então a gente vem aqui para o dia de hoje. O Bitcoin está muito interessante, porque como eu venho falando para vocês, a gente superou essa nossa linha de tendência de baixa aqui dos últimos 3 anos, a primeira vez aí que a gente consegue superar essa linha de tendência de baixa aí. Então é bem interessante a gente ver como é que está se comportando aqui o preço do Bitcoin e o preço dos ativos em geral, né? Se a gente fizer assim, ainda ela vier para cá, ó, ela ainda fica melhor, com mais pontos de contato, e a gente vem simplesmente a ver que depois que ele superou essa retinha aqui, a gente teve um movimento exponencial aqui no preço do Bitcoin. Então vou deixar essa retinha salva assim dessa maneira. Vou deixar aqui, vocês sabem que eu sempre mexo nos desenhos junto com vocês. E aí a gente teve esse movimento aqui bem interessante com o preço do Bitcoin, onde ele está aqui tentando fazer uma bandeirinha. E aí a gente vai ver se ele vai conseguir manter uma tendência de alta. É bem interessante que ele continue, né, esse patamar de tendência de alta aí, tendo em vista que os nossos fractais aqui de curto, de médio, de longuíssimo prazo, a gente estava com eles muito aglomerados, né? E como eu venho falando para vocês, na história do Bitcoin,
é muito poucas vezes que a gente vê isso. A gente viu da última vez aqui, ó, 2015 para 2016, quando a gente teve aqui, na verdade aqui, ó, 2015 aqui, final de 2015 para começo de 2016, a gente teve essa aglomeração de fractais aqui, onde os fractais de curto, médio e de longo prazo ficaram próximos um dos outros, e na sequência a gente começou a ter pumps e começar a distanciar esses fractais, como vocês podem ver, e alinhar eles também de maneira plena, né? Vocês estão vendo que eles começaram a se distanciar até que teve uma distância muito grande do preço total aqui do ativo para o nosso último fractal de longuíssimo prazo. Então, nesse momento aqui, a gente está longe de ter um patamar de bolha, porque a gente está com os fractais extremamente aglomerados aqui, então essas oportunidades elas acontecem poucas vezes no mercado. E você tem que aproveitar, galera. No meu modo de ver, você tem que aproveitar, porque imagina se a gente tivesse aqui numa região muito parecida com essa daqui, que os fractais estavam aglomerados e querendo começar a se alinhar aqui e distanciar-se uns dos outros. Então é bem interessante a gente estar nesse mesmo patamar aqui agora, ideal. Vocês têm que entender esse movimento que o mercado está fazendo. Então olha de fora, galera, tira o zoom, tá ligado? Para de olhar gráfico de 2 minutos e vamos para cima. É entender que o movimento demanda de tempo para acontecer. O gráfico diário é diário por conta disso, cada barra é um dia. Então você tem que esperar os dias passarem para poder começar a formar as novas barras, né? Então eu sei que o mercado ele sempre funciona dessa maneira. Você tira a paciência. Você tira o dinheiro de quem não tem paciência e entrega o dinheiro para quem tem paciência. Então vamos ficar ligado aí, o mercado está num movimento muito interessante. Eu acredito que a gente acabou de fazer aqui, estamos fechando candles acima desse topo anterior aqui, que é muito importante a gente fazer isso. A gente está testando essa região desse topinho aqui que a gente teve, na casa dos 9 mil, não, na verdade a gente superou esse topinho aqui já, só que a gente está testando ele como suporte agora. Então a gente superou, foi até os 11.300, voltou e estamos testando aqui esse topinho dos 10.923 dólares aqui como suporte. Então vamos ficar ligados se a gente vai conseguir realmente tá fazendo essa força toda aí para poder manter essa tendência e quem sabe tá entrando num bull market aí para o mercado do Bitcoin e das criptomoedas como um todo, né? A gente sabe que se o Bitcoin sobe a alavanca, a gente tem um movimento bem interessante. Então a gente vem aqui pro Ethereum. O Ethereum rapidinho aqui, a gente tem toda essa movimentação aqui de preço do Ethereum. E aí simplesmente o Ethereum, eu acredito que ele está mais interessante até do que o Bitcoin. Por quê? Porque ele está mais desvalorizado do que o Bitcoin. Ele está mais longe do seu topo do que o próprio Bitcoin. O Bitcoin a gente acabou de ver, está 11 mil dólares ali praticamente, então o topo foi nos 20 mil, é menos de 50% para chegar lá. A gente tem o Ethereum aqui nesse patamar atual, até o topo que ele tem, ainda são cerca de 334% de alta, né? Se a gente pegar do topo, né? Para saber quanto é que falta, quanto foi que ele caiu ainda, tem 77% de queda aqui ainda para chegar no topo só 300 e tanto para a gente subir e chegar no topo, né? Só que se pegar do topo até lá embaixo, a gente tem ainda 77% de depreciação do preço do Ethereum. Então, como a gente está muito depreciado ainda da máxima histórica, eu acredito que a gente tem essa questão de poder estar com mais oportunidades ainda dentro do mercado do Ethereum do que fora do mercado do Ethereum, né? E aí a gente tem aquela questão também dos fractais estarem aglomerados aqui no Ethereum. Aqui os fractais estão aglomerados aqui no Ethereum. Imagina aí que esses fractais aqui de curto, de médio e de longuíssimo prazo, que no caso é esse vermelho de 1.200 dias, eles estão aqui muito próximos uns dos outros, né? Inclusive os de médio prazo, de curto e médio prazo, eles estão abaixo desse fractal de 1.200 dias. Então isso daqui por si só já é uma das grandes oportunidades, né? Você já está vendo que o mercado está há muito tempo nessa região. Então se o Ethereum supera aqui esses 360 dólares, a gente tem um espaço para estar vindo buscar outros topos aqui na sequência, que realmente foram bem fortes aí também. E aí pode trazer uma grande valorização para o preço do Ethereum. É isso que eu estou visando, é isso que eu estou apostando meu dinheiro, né? Estou protegendo meu capital também com algumas puts na carteira para poder também não ficar exposto à ruína, né? Então você sempre tem que estar exposto aos dois lados e nunca pode achar que você sabe para onde é que o preço está indo para algum canto.
Então, galera, obrigado aí mais uma vez, vocês que estão se inscrevendo no canal, ativando as notificações, deixando seu like, a sua opinião, se inscrevendo nos grupos do Telegram, se inscrevendo aqui nas minhas redes sociais, aperta aí. Estou fazendo lives também lá no Instagram com o pessoal. Ontem eu fiz uma live top com o Felipe Persigo, Péssimo, sei lá. Então, meu irmão, obrigado a todos vocês aí que assistiram até o final. Deixa o seu like aí, ajuda o canal a fortalecer. O mundo é de quem investe. Qualquer dúvida, deixa no comentário. Um abraço, tamo junto e valeu.